Levante as suas mãos. Você vai receber mais uma porção da palavra de Deus. Faça uma oração agora pedindo sobre a sua vida a palavra do Senhor. Peça ao Senhor agora, peça misericórdia sobre a sua vida. Ore ao Senhor dizendo o quanto você necessita de sua voz, de sua palavra. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante de Ti e nos colocamos diante de Ti pedindo, Senhor, tenha misericórdia. Restitui, Senhor, o ânimo, a força, a ousadia. Restitui a comunhão. Restitui, Senhor, a intimidade na Tua presença. Restitui, Senhor, a sensibilidade para com as coisas do Senhor. Oramos, Pai, entregando nas Tuas mãos as nossas vidas. E pedimos, Pai, vem e ecoa a Tua voz sobre nós. A Tua voz, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar. Nós vamos ler uma palavra que está escrita em Provérbios. Eu vou começar lendo, é um texto longo. E eu creio que você vai ser muito abençoado. Provérbios capítulo 8. Nós vamos ler aqui na tela. Você pode acompanhar aí no seu texto. Mas eu gostaria que você lesse nessa tradução. É a tradução linguagem de hoje. Ninguém certamente tem aqui em mãos. Deve ter em casa. Provérbios 8, nós vamos ler a partir do verso 1. Os versículos que nós vamos utilizar como base hoje para uma introdução estão a partir dos versos 25, mas eu quero dar uma lida geral com você. E é claro, hoje é só uma pincelada inicial, nós vamos continuar domingo. Mas eu gostaria, diante de você ler comigo, dar sentido a essa leitura. Nós ouvimos no primeiro domingo do ano, primeiro dia. Hoje nós estamos na primeira quarta-feira do ano. Eu quero destacar, pois falamos domingo sobre a série que nós estamos ministrando, sobre o que realmente precisamos. Estamos ministrando já alguns cultos, e você sabe muito bem que ainda que o povo tenha vestido roupa branca em muitos lugares, e pulado ondinha, e comido lentilha, e grão de bico, e o que mais? Não é? Um monte de coisa, você encontra de tudo. Até o que você nunca viu, talvez você ouviu falar dessa vez. Ainda que as pessoas tenham todo esse entendimento, nós servimos a Deus e temos conhecido da parte do Senhor a sua palavra, nós sabemos que nós não precisamos de nada disso. Claro, eu não estou reprovando você vestir uma roupa bonita para passar o ano com a sua família e com a igreja, não, de forma alguma. Mas estou dizendo que a nossa fé não está nas coisas que fazemos, mas no Deus Todo-Poderoso que tem comunhão conosco e nós, pela sua graça e misericórdia, temos comunhão com Ele. Amém, queridos? É isso que move a nossa vida. E nós ouvimos domingo que o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. Nós pregamos baseado no texto de Deuteronômio 28, onde no verso 2, verso 1 e 2 e 3, a ênfase é ouvir a voz de Deus. Basicamente verso 1 e 2, verso 3 sim, mas depois é uma lista de benefícios para quem ouve a voz de Deus. E você sabe que na cultura que nós estamos vivendo, um bombardeio de consumo, alguém pode ler aquele texto e se imaginar lotado de compras, né, de sucesso nessa linha assim, nessa visão. E exatamente o que o texto está dizendo não é isso. O texto está falando que quem tem comunhão com Deus tem tudo. Mas por causa da cultura que nós vivemos, onde se supervaloriza as coisas e não aquele que provê as coisas, nós não conseguimos ver em profundidade Deuteronômio 28. Como assim não conseguimos? O coração apreensivo, preso a muitas coisas, ansiedade, visa o que está a partir do versículo 4, onde há uma lista de benefícios.
E a pessoa entristecida pelos problemas financeiros, situações que ela não alcançou, ela não consegue visualizar a grande festa que está no verso 1, 2 e 3, que é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é o grande diferencial da vida de uma pessoa. E é tão forte isso, irmãos, que nós, por exemplo, certamente você já colocou, se você for na Avenida Brasil, por exemplo, colocando no rádio, você vai sofrer um bocado, não é? Porque, inclusive, você pode ter problema. Eu já estive ouvindo no aparelho, né? O aparelhinho que pega MP3, conecta no rádio, diretamente no rádio, você deve conhecer. Se você não tem uma ligação USB no seu carro, que a maioria dos carros mais 4, 3 anos atrás não tem, né? Ou então você não pediu isso na hora de adquirir, se você comprou um carro novo e tal. Não tem. Então tem um aparelhinho que você liga lá onde você carrega o celular, e ele se comunica com o rádio do carro, e você tem ali acesso a ter um cartão de memória, e você ouvir música sem parar. E normalmente quando eu passo por algum lugar que tem rádio pirata, dá interferência e eu não consigo ouvir. O foco que eu estava dizendo é que já houve algumas vezes que eu estava ali ligado com o que eu estava ouvindo, porque eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho alguns livros áudios onde eu estou, ou no celular, ou no carro, e eu fico ali ouvindo. Ou é a Bíblia, ou é pregação, ou é livro áudio de assuntos que eu estou estudando. Tem livro áudio que eu já ouvi 3 vezes, 4, 5, 10 vezes, já ouvi o mesmo livro. E aí eu estou lá ouvindo, e aí eu vou passar por um lugar que tem. Irmãos, durante todo o trajeto dentro da cidade, não foi possível. Qual é a ênfase? Por que eu estou contando isso? Eu preciso estar conectado com Deus de tal forma, que se surgiu a interferência, eu vou estranhar a interferência. Eu vou querer a conexão inicial. Em outras palavras, nós vivemos um tempo onde pessoas sofrem interferência sempre das trevas e não conseguem perceber. Seria semelhante ao que eu estou dizendo. Estou eu lá ouvindo um estudo, uma mensagem extraordinária, e aí no carro de repente eu vou passando por um lugar que tem rádio pirata. E aí o que acontece? Entra. E o ralado de tudo é quando entra com pregação que não tem na Bíblia, com estrutura doutrinária que a Bíblia não fala aquilo. Aí é que arrebenta. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu não estou criticando igreja aqui, eu falei nome de igreja, não é o caso. Eu estou aqui com o projeto de ensinar você. Então, ouvir a voz de Deus foi o tema do que nós falamos domingo. Mas se ouvir a voz de Deus não for algo intenso, contínuo, quando vier a interferência, a pessoa nem percebe. Se não é prazeroso ouvir a voz de Deus, ela nem vai sentir a falta. Eu quero falar com você sobre esse assunto hoje. Nós precisamos sair daqui hoje dizendo: eu entendi o prazer que é a comunhão com Deus. E eu vou buscar esse prazer na comunhão com Deus, porque eu não tenho, se é o caso, né? Se é o caso. Se você já tem esse prazer na comunhão, você vai sair mais feliz ainda, mais incentivado, mais fortalecido naquilo que você já está fazendo. Amém, meu irmão? Então vamos ler com atenção aqui, verso 1, Provérbios 8, verso 1. Escutem, a sabedoria está gritando. Vamos juntos, irmãos? Está gritando. A compreensão está chamando em voz alta.
A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: eu estou falando com todos vocês. E faço um pedido a todos os moradores da terra. Você que é jovem e sem experiência, aprenda a ser prudente. Se você é tolo, aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. E o que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Você pode repetir? O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Pode repetir? Pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que eu falo é enganoso ou falso. Para as pessoas que têm compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender, para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata, e o meu conhecimento em vez de ouro puro. Só um instantinho aí, irmãos, não tem como, não dá para passar. Como é que seria hoje isso aqui, irmão? Se a cultura do nosso tempo fosse escrever esse texto. Claro, eu não estou tentando mudar a palavra de Deus, você está entendendo, né? Se nós homens fôssemos escrever esse versículo, como é que seria? Aceite o meu ouro e a minha prata, e largue o conhecimento de lado. Seria ou não? Seria ou não? Porque você sabe que a ênfase é o benefício do que aquele que promove o benefício. Muito bem, vamos continuar. Verso 11. Eu sou a sabedoria, sou mais precioso do que as joias. Tudo o que eu faço, tudo que você deseja, não pode se comparar comigo. Só um instantinho, irmãos, é importante. Deixa no verso 11. Eu esqueci de explicar no começo. Esse texto é como se fosse um monólogo da sabedoria. A sabedoria falando o provérbio, o texto de Provérbios 8. O texto escrito pelo o rei Salomão, ele é uma citação da sabedoria, como se a sabedoria fosse uma pessoa e falando. E aí eu estou chamando de monólogo, é como se fosse ela proferindo, sozinha, um monólogo é isso, sozinha falando. E expressando tudo o que é realidade de si mesma, que é, no caso, a sabedoria. Vamos ler novamente o verso 11. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer ao Senhor Deus é odiar o mal. Pode repetir, meu irmão? Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Mais uma vez, temer o Senhor Deus é odiar o mal. Ou seja, se você diz que teme a Deus, você odeia o mal. Automaticamente você teme a Deus. Então vamos repetir. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Quem é que ajuda, irmãos? O texto está dizendo que os reis só governam com ela. Qual é a palavra de Deus para nós aqui? Só na leitura do texto. Você só vai conseguir fazer alguma coisa com ela. Com o quê?
Com a sabedoria. E é claro, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. No texto, temer ao Senhor é odiar o mal. Muito bem? Verso 16. Os governadores governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura, acha. Fique de pé aí, meu irmão, fique de pé no seu lugar. Repita esse texto. Bem forte, ouvindo a sua voz. Você vai falar para você diante de Deus. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura, acha. Feche os seus olhos aí, faça uma oração agora. Senhor, eu quero a sabedoria do Senhor na minha vida. Eu recebo na minha vida a sabedoria. Quem disse isso foi o Senhor, a inspiração do Espírito de Deus. Meu Pai, oramos pedindo sabedoria, nós estamos com o coração aberto, nós queremos ser ministrados pelo Senhor, e nós lançamos fora, e eu me identifico com os meus irmãos, aqueles que estão aqui hoje, que tenham proferido que sua vida não prospera, não anda, não cresce, não consegue, não tem sabedoria, não conseguirá ter sabedoria. Senhor, nós lançamos fora essa palavra e nós nos apossamos da Tua palavra e nós declaramos, Pai, que aquele que ama a sabedoria, quem procura a sabedoria, acha. E nós estamos aqui hoje recebendo a palavra do Senhor, que é sabedoria para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, porque depois de um texto desse não tem como, né? Glória a Deus. Irmãos, eu vou lendo esse texto, eu vou vibrando. Verso 18. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que ouro fino, e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Só até aí. Pode deixar esse texto aí, pode sentar, meu irmão. Aqui começa. Veja bem, irmãos. O óculos que você vai colocar para interpretar é o óculos do entendimento do ambiente que havia no relacionamento antes do pecado. Eu quero relembrar você aqui o ambiente da terra entre Deus e o homem antes do pecado. Já estou dizendo tudo aí antes do pecado. Não havia nenhuma interferência, não havia pensamento ruim, não havia tentação, não havia Satanás, não havia nada disso no relacionamento entre Deus e o homem, infernizando a vida, não havia nada disso. Somente o Senhor, Adão e depois veio Eva. E esse relacionamento extraordinário se deu. Muito bem. No texto de Provérbios que nós estamos lendo, primeiro começa exaltando a sabedoria. A sabedoria aqui é colocada até o verso 20, basicamente, verso 21 também, mas eu considero até o verso 20. A sabedoria é colocada como uma pessoa, como ela falando. Uma pessoa que fala e fala de si mesma. E agora, a partir do verso 21, basicamente, entra a pessoa de Deus que utilizou a sabedoria, que criou a sabedoria e utilizou a sabedoria para fazer todas as coisas. Veja bem, vamos reler aí o verso 22. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Vamos lá? Eu fui formado há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos,
quando ainda não haviam fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Meu Deus, eu estava lá quando Ele colocou os céus no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Só até aí, por enquanto. Olha só, vamos ler de novo o verso 27. Eu estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Como assim? Pode deixar o texto aí. Como assim eu estava lá? Foi com sabedoria que Deus criou tudo. O texto diz, eu estava lá, eu fui criada antes de tudo. Ou seja, Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gente, até o Novo Decidido sabe como é que é esse versículo, sabe não? Sabe? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Baseado nesse texto, a sabedoria existia, foi criada por Deus antes de tudo. Correto, gente? Correto? Está bem claro no texto. E aí agora, no verso 25 até o verso 27, e ainda alguns versículos seguintes, nós vamos ler. A sabedoria está declarando o seguinte: eu fui usada por Ele, eu fui criada por Ele, e fui usada por Ele para construir tudo. E aí eu quero dar um exemplo de como assim eu estava lá quando Ele pôs tudo no lugar, em resumo. Eu estava lá. Eu quem? A sabedoria, correto? Vamos dar um exemplo aqui disso que Deus fez. Há muito tempo atrás, eu fui para o seminário, essa informação já era velha. Os cientistas já tinham descoberto que se a Terra se aproximasse do Sol 5 centímetros só, o calor seria tão intenso que toda a vida na Terra morreria. Se ela se afastasse 5 centímetros, somente 5 centímetros, toda a Terra também padeceria, morreria, todo ser vivente. Aí agora no caso de frio, todo que existe. Então matematicamente correta está a posição. Em outras palavras, entender esse texto que diz, eu estava lá quando Ele colocou os céus no seu lugar e estendeu o horizonte sobre os oceanos. Ou seja, há 300 anos atrás, se um cientista aparecesse com essa informação, os crentes, nós servimos a Deus, iríamos dizer o que para ele? Ô amigão, isso aí eu já sabia. Quantos estão entendendo? Digam amém. Como assim eu já sabia? Pouca gente entendeu, né? Como assim eu já sabia? Esse texto está dizendo que ele utilizou sabedoria, ou seja, seria sábio colocar a terra tão próxima que aquilo que ele colocou na terra não sobreviveria? Seria sábio colocar tão longe da terra que aquilo que ele colocou na terra não sobreviveria? Não, não seria sábio. Então ele usou a sabedoria. Em outras palavras, toda a existência, por exemplo, um grande teólogo, Dr. Russell Shedd, na hora de escolher o tema do seu doutorado, já faleceu, já passou para a glória ele, agora esse ano, que passou, ele, na hora de escolher qual o tema do seu doutorado, ele quase escolheu provar que não existe a lei, a gravidade não existe. E, é claro, o doutorado ia se basear para dizer que, na verdade, o que mantém tudo, o que se chama gravidade,
é, na verdade, a sabedoria de Deus que foi determinada, ordenada, que tudo que existe não pode passar daquilo que ele ordenou. Como era um doutorado teológico, não científico, e é claro, ele ia ter que usar a ciência, ia ser uma coisa extraordinária. Eu não sei por que ele não prosseguiu, ele não falou na sua... Quando eu ouvi ele falar sobre isso, mas que coisa extraordinária. Eu acredito que um dos textos que o Dr. Soched ia usar era o texto de Provérbios 8. Veja bem, Deus ordena e algo é feito. E é feito exatamente dentro da sabedoria. A sabedoria que eu estou dizendo aí, eu estou falando de matemática, eu estou falando de química. Se ele disse para a terra ficar de um jeito, ela vai ficar de um jeito. Se ele disse que os montes nunca vão se mover, ou vai acontecer isso ou aquilo outro. Você pode ver que, por exemplo, se nós fôssemos fazer água sair de algum lugar, nós não íamos escolher sair de um monte. Alguém ia escolher, irmãos? A água sair do meio das pedras, no meio de um monte? Por que que nós não íamos escolher isso? Porque pensa num trabalho doido que ia dar esse negócio. É ou não é? É ou não é, irmãos? Mas ele, na sua sabedoria, fez assim. E lá dos mais altos montes, águas, rios são gerados, trazendo vida de cima para baixo. Então, ele usou a sabedoria. Entenda bem o foco, porque nós precisamos percorrer a interpretação desse texto para entender o relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. Versículo 28. Estava lá, vamos lá, irmãos? Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. 29. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Está falando de gravidade ou não está, irmãos? Está falando de gravidade ou não? Agora, é claro que não usa termos científicos. Vamos reler o verso 29. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Você sabe que existe maré alta, maré baixa. Tudo isso tem a ver com o giro da terra e a gravidade. Então, automaticamente, o que o texto está me dizendo? Deus lançou um decreto, e um decreto com sabedoria. E essa sabedoria que eu estou falando é matemática, química, física. Pessoal que estuda física e matemática aí, meu irmão, você está estudando a sabedoria que Deus usou para construir tudo. É uma coisa extraordinária. Por isso que eu tenho um pensamento que quem estuda só fica sabendo cada vez mais que Deus é tremendo e extraordinário. Pastor, quem estuda se afasta de Deus. Meu irmão, como assim, meu Deus do céu? Como? Irmãos, na Bíblia tem aula de ciência. Já citei aqui, para mim é uma das coisas que prova a sabedoria, a inteligência de Deus na terra, quando ninguém tinha sabedoria científica, conhecimento sobre a coagulação sanguínea, por exemplo. Você vai ler o texto de Gênesis e o Senhor ordena para Abraão que a criança deveria ser circuncidada. Que dia? No 8º. Aí vem o cientista e diz que é nesse dia que o sangue coagula, que o organismo da criança formou-se, o sistema imunológico completou-se e a coagulação sanguínea da criança é perfeita. E aí Deus chega para Abraão: Abraão, você vai cortar essa criança, vai fazer um corte. Que dia, Senhor? No 8º. Deus usou o quê? Sabedoria. Irmãos, em nome de Jesus, você vai sair daqui com vontade de ler 1000 livros hoje. Porque estudar, conhecer a Bíblia, se dar ao conhecimento, só vai trazer benefício.
Um outro fator científico que mexe já com astronomia, mas não está escrito nada sobre ciência e astronomia na Bíblia. Quando Deus disse para Abraão, olha só, Abraão, como as estrelas dos céus, como a quantidade das estrelas, e como a areia do mar, assim será a tua geração. Se você for estudar sobre a física quântica e o seu estudo sobre as galáxias e a contagem de estrelas, o que se sabe atualmente é o seguinte: seria preciso todo o pó da terra, todos os grãos de areia da terra inteira para alcançar a quantidade de estrelas e galáxias que existem. Quantos aqui já sabiam disso? Quantos já sabiam? Alguns irmãos já sabiam. Está escrito lá ciência pura ou não? Deus, quando falou para Abraão, será como a areia do mar, será como as estrelas do céu, a quantidade da tua geração. Deus estava falando do que, irmãos? Do que ele conhecia muito bem, o homem veio a conhecer milhares de anos depois. O que se estuda hoje e que se estudará no futuro só é aquilo que já sabia Deus, porque foi ele mesmo que criou. Então estudar é uma festa, é um festejo. Muito bem. Versículo 30. Aí vai ficando melhor ainda agora. Ó. Verso 30. Estava ao seu lado, quem? A sabedoria. Como arquiteta. E era a sua fonte diária de alegria. Sempre feliz na sua presença. Não vamos ler o verso 31 agora não. Olha só, vamos interpretar aqui o verso 30. Estava ao seu lado como arquiteta e era a sua fonte diária de alegria. Irmãos, esse versículo é um dos mais profundos da Bíblia para explicar a riqueza do relacionamento de Deus com os homens. Vou repetir. É um dos textos mais ricos da Bíblia para explicar a riqueza do relacionamento de Deus com os homens. Vamos entender. A sabedoria falando, estava ao seu lado como arquiteto, ou seja, era a ferramenta de Deus para idealizar só coisa bonita. Você talvez foi na casa de um amigo seu e você chegou lá, você percebeu que a casa estava esteticamente incorreta. Estava feia não, irmão. Estava esteticamente incorreta. Aí você perguntou, quem foi que idealizou a sua casa? Aí disse, fui eu. Ele disse, né? Ou talvez você foi na casa de outro que estava esteticamente correta. Aí você perguntou, quem foi que idealizou esse desenho dessa casa? Aí ele respondeu o quê? Eu encomendei um projeto de um arquiteto, ou de um engenheiro. Mas o texto quando diz, eu era em suas mãos, eu estava lá, né? Estava ao seu lado como arquiteta. Está falando do quê, irmãos? Que quando Deus foi criar, tudo era bonito. Deus criou coisas belas. E aí vem, eu era sua fonte diária de alegria. Sempre feliz na sua presença. O texto está dando a entender que Deus, quando colocou os montes, quando Ele fez as coisas todas, Ele estava feliz com o que Ele estava fazendo. Isso é bíblico, irmão? Sim ou não? Deus criou no primeiro dia os céus e a terra. Aliás, no primeiro dia o luminar maior, o luminar menor. Separou os rios. No segundo dia foi separando o dia da noite. Aí vai. Criou os animais, criou a fauna, a flora, né? E no sexto dia Ele criou o homem. Mas para cada coisa que Ele criava, Ele dizia o quê? Eis que isso é bom. Então, essa interpretação que eu estou trazendo para você está correta biblicamente, correto, irmãos? Era a sua fonte diária de alegria. E lá no texto de Gênesis 1, eu estou falando do texto, irmão, porque se eu for abrir para ler, nós vamos gastar muito tempo.
E eu vou só proferir, você já conhece o texto. Era a sua fonte diária de alegria. E lá diz, eis que isso é bom. Vamos lá. Feliz na sua presença. Feliz, todos juntos, irmãos. Feliz com o mundo e contente com a raça humana. Irmãos, é o único texto que diz que é feliz com o mundo. Porque não está falando, esse texto aqui, não está falando do mundo perdido no pecado. Está falando do mundo criado. O mundo criado. Deus estava feliz com o que Ele criou. O que é que nós conseguimos ver, irmãos, em Gênesis? O que é que nós conseguimos ver? Você vai ler o texto de Gênesis, todo mundo só consegue ver o quê? Deus criando a terra. O que só consegue ver, irmãos? O quê? O pecado, a queda. Mas esse texto aqui diz que na hora que Deus estava criando tudo, era um festejo. Era uma fonte diária de alegria. Por quê, irmãos? O verso 29, volta aí, o verso 30, aliás. O verso 30. Estava ao seu lado como arquiteta e era sua fonte diária de alegria. Sempre feliz na sua presença. Feliz com o mundo e contente com a raça humana. O texto, na linguagem de hoje, usa muito bem raça humana. Porque quando Deus criou tudo, a última parte, Ele separou um dia todinho, somente para criar duas pessoas. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Ele pega um dia inteiro, quero lembrar você que num dia inteiro Ele criou os céus, as estrelas, o sol, a lua. Ou seja, milhões, bilhões, zilhões de coisas num dia inteiro. Correto, gente? De acordo com o que nós sabemos hoje? Zilhões, e aí palavras que depois de zilhões eu não sei o que vem. Até eu tenho que ver depois, toda vez eu digo que vou fazer isso, que vou estudar o que vem depois de zilhão, né? Em um dia só Deus criou, Deus criou zilhões de coisas. Estrelas, por exemplo, num dia só. Os luminares maiores, menores, as estrelas. Quando foi criar a fauna? Irmãos, a fauna é da terra inteira. Então, bilhões, zilhões de coisas Ele criou num dia só. No outro dia criou os animais. Ele criou também bilhões de coisas, porque de cada um, uma quantidade enorme. Aí eu estou colocando no sentido da obra completa. Muito bem. Mas no sexto dia, Ele separa para quê? Para criar Adão. Adão, quando nasce, ele estava sozinho com o seu semelhante. Quem era o semelhante de Adão? Deus. Deus criou os animais, mas Ele não tirou do espírito dele, não soprou nos animais para os animais viverem. Ele só ordenou. Uma palavra e eles existiram. Quando Deus cria Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 6 em diante, Ele faz o homem de barro e sopra o fôlego de vida. Ele tira uma parte dele e põe no homem. E o homem, quando acorda dessa existência, ele agora vê o seu semelhante. Quem é o semelhante? Deus. Isso é verdade, irmãos? Sim, Gênesis 1, versículo 26 em diante. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu estou correto, então, em interpretar o texto que quando Adão abriu os olhos, ele viu o seu semelhante. Ele viu o Senhor ali com ele. Amém, irmãos? Veja bem, nós estamos buscando narrar aqui o festejo de Deus na comunhão
com o homem e o festejo do homem na comunhão com Deus. Mas eu estou só falando do festejo de Deus. Certamente hoje não vai dar para falar do festejo do homem com Deus. Mas eu quero dar ênfase ao festejo de Deus. Provérbios 8 expressa esse festejo. Deus usou de sabedoria como arquitetura, com beleza, e ele festejava o que ele construiu. Por quê, irmãos? Porque no sexto dia ele ia construir, criar o homem que ia utilizar de tudo isso. Deus criou coisas lindas para o homem. Em outras palavras, sabe o que eu consigo ver? Quando Deus criou a lua, ele disse, é como se ele dissesse, o meu filho Adão, à noite ele vai olhar e vai observar a beleza da lua. Durante o dia, sem pecado, irmão, sem o desequilíbrio do pecado, o meu filho Adão, ele vai durante o dia contemplar o potencial que o sol traz para a terra. A vida equilibra com o sol que eu criei. Você sabe que sem sol, acabou. Quando ele se cansar de olhar para a lua, ele vai olhar para as estrelas que eu criei pensando nele. Versículo 30, que nós lemos, verso 30. Estava ao seu lado como arquiteta e era sua fonte diária de alegria. Alegria por quê, irmãos? Porque era feito para um final, o homem. Sempre feliz na sua presença. 31. Feliz com o mundo, feliz com os rios, feliz com os montes, feliz com o mar, feliz com todos os seres viventes. Por quê? Porque o homem ouviu. Irmãos, olhe para mim aqui. O versículo 26 em diante, o Senhor chega para Adão e diz, você vai administrar tudo. Aí tem lá a lista. Você vai governar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Sabe o que Deus estava dizendo? Tudo isso eu criei para você. Entendeu o festejo? Deus estava criando e estava dizendo, vou criar a maçã, ele vai gostar da maçã. Ele vai gostar dos peixes, ele vai gostar de tudo. Quero lembrar que naquele momento não havia o pecado. Então não tinha reclamação, viu? Reclamação, meu irmão, isso é uma rebarba do pecado. Do vazio que o pecado traz. Pode ver que quem tem experiência com Deus não reclama. E se reclama, pede logo perdão, porque pecou. Meu Deus, reclamei. Irmãos, todo mundo que já esteve na presença de Deus, já sentiu o poder de Deus em sua vida, está entendendo claramente o que eu estou dizendo. Se você nunca sentiu o poder de Deus, irmão, sentir a presença de Deus, a gente fica pequeno, a gente percebe que nossos problemas não são nada. Dependendo do nível, a pessoa pensa até que vai morrer, mas ela quer morrer. Vai entender isso? Só sentindo, só passando pela experiência. Eu já tive essa experiência pelo menos 2 vezes. A presença de Deus tão forte, mas tão forte que eu digo, a sensação era que eu ia explodir, que eu ia morrer, mas ao mesmo tempo eu não queria que aquilo acabasse. Alguém já imaginou uma coisa dessa? Quando eu leio, por isso que eu leio um texto desse, eu vibro. Porque eu me lembro da experiência. A interferência que vier, eu vou notar. Se você já vive com a vida totalmente tomada pela interferência, você está aqui desde o começo da pregação, você entendeu o que é interferência, não entendeu? Amém, irmãos? Só sofre interferência se tiver muito bom. E aí você vai notar que a interferência não é boa. Irmãos, o relacionamento de Deus com o homem é uma coisa extraordinária.
E aí eu quero agora listar com você em rápidas palavras algumas, que aí nós vamos abordar profundamente isso nos próximos cultos. Quando eu digo profundamente, eu até não gosto de dizer isso, porque cada dia que passa eu percebo que eu ainda estou aprendendo tanta coisa, e o que eu ensinei ontem é tão pequeno comparado com o que Deus vai mostrar agora. Amém, irmãos? Mas dentro do que Deus vai dar para a gente, vai ser na medida. Tá aí, eu acho assim tá bom. Quando Deus se reúne com Adão, eu disse que o relacionamento de Deus com o homem é um festejo. Quando Deus se reúne com Adão, qual é o assunto? Colocar o nome nos animais, pastor. Irmãos, colocar o nome nos animais era um pretexto de Deus para fazer a mente de Adão pensar. E no final o que aconteceu? Ele percebeu que não havia nada semelhante a ele. Pode ler o texto depois, você vai saber. Não dá para ler porque senão vamos gastar mais tempo. E aí Deus fez o quê? Não perguntou para ele se ele queria. Botou o cabra para dormir e fez a primeira operação na terra. E foi sem anestesia. Tirou um pedaço e construiu a mulher. Quando ele acorda da operação, esse homem fala coisas lindas. A tradução do texto hebraico para aqueles versículos que ele profere, esta agora será chamada mulher. Pois ela foi tomada de mim, foi tirada de mim, ela será agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. A expressão hebraica para essas palavras é como se ele tivesse assim, se ajoelhado, aberto como é que chama? A caixinha, com um anel de brilhantes, e dito: casa comigo, porque eu não sei viver sem você. Há quem diga que foi como se ele tivesse olhado para ela e desse um assovio, daquele assovio admirando a beleza dela. De forma, é claro, sadia, dentro do respeito, do amor do coração de Adão para Eva. Deus festejou naquela hora. Qual é a mensagem de Deus para você? Quando o relacionamento com Deus é estabelecido, Deus completa a vida do homem. E o complemento é o suprimento daquilo que será bom. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Se você gosta de estar solteiro, louvado seja Deus. Mas observe o texto e vá orar primeiro, viu? Não, pastor, estou muito bem, é melhor estar assim, é melhor estar só do que mal acompanhado. Ainda tem esse ditado. Meu irmão, então Deus estava errado então quando disse: não é bom que o homem esteja só, né? Pastor, é o homem, eu sou mulher. Meu irmão, eu quero lembrar você que ali está sendo dito sobre o gênero humano, sobre a raça humana, tá? Não é gênero, aliás, não é o gênero masculino ou feminino. Claro, você sabe disso, estou relembrando você só. Festejo de Deus com o homem. Então, eu quero hoje dizer para você que o que está escrito no versículo 31 vai acontecer de novo na sua vida. Vamos interpretar como é que vai ser isso? Vamos ler aqui. Feliz com o mundo e contente com a raça humana. Por que Deus estava feliz com o mundo? Porque o mundo era desfrutado por Adão e Eva, não havia pecado. Isso vai acontecer de novo. Quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que deu a sua vida na cruz do Calvário, para tirar o pecado dos homens, tirar ali, se pôr em seu lugar, levar os seus pecados. Para quê? Para que você tenha comunhão de novo com Deus, para que Deus novamente olhe para a terra e se alegre com a terra. E quando é que Ele vai se alegrar com a terra? Quando aqueles que Ele salvou na terra andem, e por onde andem, a harmonia de Deus é ministrada, e essa harmonia se chama Reino de Deus.
Sua casa pode estar em extremo caos de pecado, mas Ele salvou você, você agora é luz. E as trevas vão ter que se esconder, vão ter que sumir, porque agora ali a voz de Deus, a comunhão com Deus, o reino de Deus está ali. Feliz com o mundo. Pastor, agora se eu fosse uma barra. Não, meu irmão, é Bíblia. O Senhor abriu a boca quando Jesus estava se batizando, havia se batizado. E Ele proferiu: este é o meu filho amado em quem eu me alegro. Repetiu-se novamente: feliz com a raça humana. Aqui, raça humana é o gênero humano, aliás, a existência da raça humana. E ela está referindo-se a Adão. Esse texto de verso 31 está se referindo à criação de Deus antes do pecado. Deus se alegrava com a terra e com o homem que Ele criou. Não havia interferência de pecado. Isso pode acontecer de novo, e tem acontecido, e já aconteceu na sua vida em nome de Jesus. Quando você entregou sua vida a Jesus e você decidiu ser conforme o modelo de Cristo Jesus, você foi restabelecido na comunhão. E agora a terra que promovia tantos pecados, agora está sendo impactada por essa experiência. Feliz com o mundo e contente com a raça humana, contente com Adão, contente com seus filhos. Eu quero relembrar você, irmão, que quando Jesus ressuscitou e Ele mandou um recado através das mulheres, Ele disse: vá e digam aos meus irmãos. Jesus chama agora os discípulos de irmãos. Nenhum texto na Bíblia, antes da sua morte, Ele profere isso. Vai e diga aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai, que é vosso Pai. Mas antes, irei ter com eles. A comunhão foi restabelecida. Meu irmão, em nome de Jesus, o que é que tem interferido na sua comunhão? O que é que interferiu há tanto tempo? Talvez a rádio pirata, a interferência nessa comunhão, conforme o exemplo que eu dei, foi uma mágoa. Foi alguém que te feriu. E você parou no tempo, você só sabe lembrar dessa mágoa, só sabe lembrar dessa experiência. E a sua comunhão com Deus ficou no esquecimento. Se alguém sentar com você, você vai contar muitas experiências, mas todas elas são no passado. Quando você tinha comunhão com Deus. Aí veio o dia do pecado, Satanás entrou e separou você de Deus. Eu estou convidando você em nome de Jesus a retornar à comunhão. E retornar à comunhão por meio de Cristo Jesus. Tem uma parte da música da Ana Paula Valadão que ela diz que eu não perco tempo com ressentimento. Quem assiste e ouve a música, ou assistindo, ou ouvindo, e tem comunhão com Deus, entende aquilo profundamente. Eu me lembro, quando eu ouço aquela música, eu me lembro de quantas vezes a interferência veio. E eu disse: está repreendida em nome de Jesus. Eu não vou ficar longe de Deus. E muitas vezes, irmãos, em lágrimas, dizendo: eu perdoo, eu libero perdão. E aí está curado mesmo quando começa a abençoar, dizendo que vai ser uma bênção e que vai ser uma maravilha. Porque você proferir isso para quem te feriu, é porque você está curado. Em nome de Jesus. E quando abre o olho, está procurando a bênção que pediu. Cadê a bênção? Eu creio que vai acontecer, em nome de Jesus. Meu irmão, fique de pé no seu lugar, vamos orar. Mas eu preciso agora que você feche os seus olhos. Deus vai voltar a festejar com você. Em nome de Jesus. Deus vai voltar a ter alegria em ter comunhão com você. Põe a mão no seu coração e comece a orar. Se você precisa liberar perdão para alguém, você vai liberar.
Libera aí, meu irmão, em nome de Jesus. Pode liberar perdão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós declaramos agora todo espírito maligno, todo espírito que tem trazido cativo pessoas aqui, pessoas que entraram aqui cativas, estão paradas no tempo, por causa de opressão, de acontecimentos, coisas que não podem ser mudadas, mas que estão como que latentes ainda, se repetindo na mente e no coração destas pessoas. Todo espírito maligno que tem trazido cativo essas pessoas, Pai, eu te peço agora o resgate delas. O teu poder agora, meu Pai, estabelecido, renovando agora essa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos esse lugar tomado pela tua presença. O teu nome aqui estabelecido. A tua palavra viva entrando agora nesse coração e gerando fé, renovando a comunhão com Deus. Em nome de Jesus, bata em retirada mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, da casa dessa pessoa, bata em retirada agora. Junta tudo que colocou no leito, na mesa, nos relacionamentos da família, e bata em retirada agora, em nome de Jesus. Pai, levante as suas mãos, meu querido. Nós nos apossamos agora desta palavra, e nós declaramos, Pai, queremos ser cheios da sabedoria do Senhor, e queremos a comunhão, o festejo do Senhor conosco restabelecido. A comunhão contigo, meu Pai, aonde essa profunda intimidade é uma realidade, aonde nós estaremos de mãos dadas contigo, caminhando por essa terra e estabelecendo em teu nome um novo ambiente, um novo lugar, um novo tempo. Meu Pai, nos apossamos, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a pedir a presença de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Comece a pedir a presença do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui para estabelecer a conexão com você. Você não vai sair daqui hoje da mesma forma. Você vai sair daqui livre, com seu coração livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, peça agora o restabelecimento da presença do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, seja agora os teus filhos restabelecidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja restabelecido, seja restaurado. Em nome de Jesus. O seu amor é como um furacão. Em nome de Jesus. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Você pode cantar? Então, de repente, Aleluia. não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Senhor, nós queremos, Pai. Oh, Ele me amou. Aleluia. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me Quero declarar sobre a sua vida o reino de Deus, me ama, o reino de Deus estabelecido na sua vida e através de você, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos filhos que você ainda não teve. Desde já o Senhor estabelecendo um ambiente para recebê-los. Você que ainda não tem um relacionamento,
ainda não é casado, ainda nem mesmo conhece a pessoa, eu quero declarar sobre a sua vida um relacionamento com Deus que trará essa experiência. Um relacionamento profundo com Deus como Adão teve. E esse relacionamento trouxe a família, em nome de Jesus, sobre a sua vida. O estabelecimento de família nos moldes do Senhor, na medida da vontade de Deus. Pois o relacionamento de Adão trouxe à existência a família. E esse relacionamento trará a existência de família na presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua existência. O relacionamento, o que você realmente precisa é o relacionamento com o Pai. Meu Pai, nós dedicamos as nossas vidas e reconhecemos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.